Chame o pessoal aí, chame o pessoal. Chame o pessoal para ver a prova. Tá aqui. Eu vou colocar aqui o recado aqui. Deixa eu só colocar aqui para o pessoal que eu estou ao vivo no Face, porque deu problema o YouTube. E aí, vamos lá. Estou colocando para todo mundo aqui. Tá difícil falar pelo Facebook ou pelo YouTube. Bom, vamos chamar o pessoal aí, avisa o pessoal que eu já vou começar. Estou colocando aqui a... avisar o pessoal que eu já estou aqui. Vamos lá, então. Vamos trabalhar. Deu problema. Estava com problemas no Face, no YouTube. E agora nós estamos ao vivo e a cores aqui no Facebook. Só passar mais para o pessoal que está online. Vamos lá, então. Para aí que eu vou liberar lá no Facebook aí. Para aí, para aí. Bom, pessoal, agora deu certo. Agora vai, agora vai. Agora vai. Agora vai dar certo essa bagaça. Vamos lá, então. Agora vai dar certo. Agora deu certo, deu certo. Agora vai. Bom, chame o pessoal aí que agora deu certo. Está tudo pronto agora.
Chame o pessoal, chama, chama, chama. Que vamos começar aqui na nossa. Agora vai. Buenos, buenos. Vamos lá, então. Olha só. Como eu estava falando lá e caiu a nossa querida conexão lá do nosso querido YouTube, nossa prova da brigada, ela sempre vai vir composta, principalmente, de um texto, tá? Isso aí é uma situação bem típica da nossa banca Fundatec, tá? Onde ela vai vir composta por um texto, e esse texto em si vai ser trabalhado ali dentro dessas características da prova de português. O que vem sendo cobrado? Uma questão de interpretação textual, uma questão trabalhando com fonética, fonologia, acentuação, tá? Ou até mesmo as duas, tá? Acentuação e fonética. Uma outra questão cobrando sobre vírgula, tá? Normal, essa cobrança sobre vírgula. E uma outra situação onde a gente vai ter a prova em si, a questão em cima ali da parte sintática, tá? E a parte de sinônimos, antônimos, trocas ali, sem alteração, conjunção, tá? O mesmo sentido de conjunções, que vem trazendo essa situação aí dentro da prova, tá? Então, o que eu vou trazer hoje para vocês, tá? É trabalhar essa parte da prova, mostrando a última prova da brigada e trazendo a correção detalhada para vocês, ok? Vamos lá, então? Sem muita delonga, trabalhar essas questões aí, mostrar para vocês como é que eu resolvo uma prova facilmente e de uma maneira bem fácil, tá? Vamos lá, eu vou aumentar aqui. Pessoal, já coloquei lá, coloquei uma nuvem para vocês, onde tem as provas, tem as aulas. Eu tenho o canal com as aulas gravadas, e ali eu tenho apostila, tem bloco de exercício, tem questões só da Fundatec, e principalmente muito exercício voltado para a matéria, tá? Então, busquem, procurem, tá lá na nuvem, já transmiti para vocês aí o código, tá? Para vocês conseguirem trabalhar, tirar suas dúvidas, ok? Vamos lá, então. Olha só. O concurso público para o cargo de militar estadual na graduação de soldado. Essa aqui foi a última prova, tá? 2017. Polícia Ostensiva e QMPBM. Pessoal, não foi aberto de bombeiros esse ano ainda, tá? Então, a preparação pode ser contínua. Aqui é o texto de língua portuguesa, tá? Se vocês podem dar uma olhada nele, ler ele vai ter lacunas, tá? Essas lacunas são para preenchimento. O que a Fundatec tende a cobrar de preenchimento? Ou vai ser conjunções, tá? Ou pronomes, ou a crase, colocação de crase. Ela tende a variações dentro das suas provas, tá? Essas provas vêm dessas duas formas, com as lacunas para preenchimento, tá? E ali o texto diz o seguinte: educação pode mesmo aplacar a violência? E o texto é de Valéria Bretas. E diz lá: destinar mais recursos à educação é o caminho certo para a redução da taxa de homicídios. É o que diz a análise do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, PEA, divulgada, tá, recentemente.
Aí ele deixa o espaço, preenchimento de lacunas, tá? Depois a gente vai ver o que ele vai me cobrar ali. E ele vai continuar. Para cada 1% a mais de jovens entre 15 e 17 anos nas escolas, há uma diminuição de 2% na taxa de pessoas assassinadas nos municípios brasileiros. Segundo as nossas estimativas, a problemática de um indivíduo com até 7 anos de estudo ser assassinado no Brasil é 15,9 vezes maior de outro indivíduo que tenha ingressado na universidade, o que mostra que a educação é um verdadeiro escudo para os homicídios no Brasil, afirma o responsável pelo estudo Daniel Cerqueira, doutor pela PUC do Rio e técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Pessoal, isso aqui é uma pesquisa, então ele traz informações e aqui eu tenho argumentos de autoridade, ok? De acordo com o pesquisador, há teorias e evidências empíricas internacionais que mostram que o impulso ao crime não é uma constante na vida do indivíduo, mas segue um ciclo que se inicia aos 13 anos, atinge um ápice entre 18 e 20 anos e termina aos 30. No Brasil, além da questão da juventude, os indivíduos que sofrem e que cometem homicídio têm baixa escolaridade. Não completaram sequer o ensino fundamental e são moradores das periferias, tá? Das periferias ou de comunidades pobres nas grandes cidades. São jovens, uma lacuna, infância foi marcada por um aprendizado de violência doméstica e fora de casa. Aprenderam na pele que os direitos de cidadania são para poucos. Eles enxergam no crime aquilo que dificilmente conseguiram de outra forma. Ok? Deixa eu passar aqui para vocês. De pouca forma. Bens materiais, respeito e status social, diz Cerqueira. Para ele, a melhora na qualidade dos serviços educacionais pode evitar que estudantes já matriculados abandonem a escola. Por consequência, isso reduz a necessidade de os jovens se envolverem em crimes, já que, com muitas portas fechadas, na família, no convívio social, na escola e no mercado de trabalho, a única porta aberta será o mercado do crime, com a possibilidade de retornos financeiros e simbólicos rápidos. Pessoal, vocês viram que aqui eu tenho também a marcação, tá? Dos conectores. Ele me marcou conectores, então provavelmente vai ter o quê? Alguma mudança nessa... Problemas. Alguma coisa ali que me traga essa situação dos conectores, entenderam? Uma troca, alguma substituição, algo assim, entenderam? Então, eu tenho que ficar ligado já nessa, vamos dizer assim, nessa possível questão. Continuamos lá, então. No entanto, apesar de o Brasil ser uma das nações que mais direcionam recursos para a educação, o país ainda patina quando se leva em conta o gosto por alunos da educação básica. De acordo com o relatório 2015 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Brasil gastou cerca de 3,4 mil dólares anuais por aluno na rede de educação básica. Enquanto isso, a média global ultrapassa os 9,3 mil dólares por estudante dos anos iniciais. O técnico de planejamento e pesquisa do IPEA explica que o gasto público em educação básica por aluno é equivalente a 1/4 do valor investido no ensino superior em nosso país. Ou seja, o Estado brasileiro gasta muito com educação, mas não é para o ensino básico e não é para os pobres, diz Cerqueira. Além disso, segundo ele, o que o país faz hoje é oferecer uma escola pública que não motiva, não estimula e não conquista as mentes e os corações dos jovens. São verdadeiras linhas de produção que procuram incutir na memória das crianças e jovens o incrível conjunto de informações enciclopédicas
que não dizem nada e não reconhecem suas trajetórias individuais e sociais, diz o especialista. Show de bola. Ele está me dando informação, tá? Eu estou conseguindo resolver ali, ler e entender o que ele quer me transmitir, tá? Então, seguimos o nosso baile lá. O que mais ele vai me trazer sobre o texto? Ele vai fazer o fechamento agora. Na visão de Cerqueira, é importante que se diga que a escola convencional, ainda que seja totalmente reformulada e aprimorada, não atingirá um determinado grupo de jovens. Afinal, são indivíduos que já trilharam outra trajetória, apartada desse ambiente escolar tradicional. São jovens que tiveram problemas comportamentais e socioemocionais na primeira infância, que terminaram, inclusive, enveredando no caminho das transgressões e dos crimes. Para esses jovens, tá? Eu tenho uma lacuna aqui também. Modelos alternativos, sentencia o especialista. Outra coisa, sempre leiam a fonte. Texto adequado especialmente para esta prova, disponível em https exameabril.com.br. Brasil, educação pode ser mesmo aplacar a violência, veja como. E aí, ele já vai me trazer aqui a sequência das questões, tá? Nós vamos trabalhar agora questão por questão, discutir ela e trazer a situação da resposta ali. Nós vamos comentar e eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Vamos lá, então. Olha a primeira questão. Olha o que eu falei para vocês. Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 3 e 15. Vamos voltar lá, então. Olha aqui, ó. A linha 3 é um conector. E a linha 15, tá? Seria... Aqui eu teria um pronome, tá? Se eu for olhar, são jovens, infância. Então, volto para a questão. Olha só. Na linha 3 é um conector. Segundo a qual, da qual, perante a qual, sobre a qual. Então, olha aqui, ó. Eu tenho que ter um conector. Quem é o meu conector aqui? O segundo. Segundo a qual. Vou ter aqui um pronome relativo, retomando algo. Aqui ele retoma, tá? A análise do Instituto, tá? Segundo a qual, a análise do Instituto, né? Para cada 1% a mais de jovens, então, completa corretamente. Não a qual, da qual, perante a qual, mas segundo a qual, porque o segundo está trazendo a informação, completando a informação. E outra coisa, se eu for ver, eu já tiro aqui, ó, cujo a, eu não posso usar artigo depois do cuja. Tá errado, tá? Se eu for ver lá, diz assim, ó, são jovens infância, tá? Para mim usar o cuja, onde é lugar? Tá fora. Aqui também tá fora. Eu teria cujos e o quê? E o cuja. Mas eu tenho que pensar o seguinte, lá diz assim, são jovens que a infância não. Já não consigo, e o perante aqui também não completa corretamente a lacuna lá da linha 3, a qual também não completa. Aí eu venho aqui, ó, cuja, e eu vou ver que é a resposta correta. Por quê? O cuja, ele me dá posse. Então, são jovens cuja infância, tá? A infância do jovem, é posse dele, tá? Então, corretamente marcada, sem problema. Alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, tirando as suas dúvidas já à medida que eu for respondendo, para nós ficarmos o quê? Tipo assim, alinhados do que nós estamos falando. Tranquilo? Questão 2. Vamos para a questão 2. A questão 2... Das alternativas a seguir, assinale a que não pode completar a lacuna pontilhada da linha 42, pois acarretaria em erro de concordância ou incoerência. Lá na linha 42, ele diz assim, ó, eu tenho que voltar um pouquinho antes e começar lá na 39. São jovens que tiveram problemas comportamentais e socioemocionais na primeira infância, que terminaram, inclusive, enveredando no caminho das transgressões e dos crimes. Para esses jovens,
modelos alternativos. Bom, ele está no plural. Eu tenho os jovens. Se eu for ver, devem ser oferecidos, está correto. Deve oferecer, não fecha, está no singular. Devemos oferecer, ok, verbo no infinitivo. Auxiliar, ok, posso colocar. É necessário oferecer modelos alternativos, tá? Verbo de ligação, ok, eu posso colocar. E convém oferecer. Também consigo colocar, verbo no infinitivo. Então, o único que eu não consigo aqui, ó, é o deve oferecer, tá? Porque ele está todo no singular, não fecha com o que eu estou trabalhando ali. Então, estaria incorreto, aqui ele quer saber o quê? A incorreta. Detalhe bem importante, quando eu tenho não aqui, ó, sublinhem, marquem esse não, tá? Por quê? Porque ele vai me dar a situação que está correto ou não. Eu tenho que saber que aquela ali é aquela que não é a correta. Então, eu tenho que deixar marcado para não acontecer o erro, ok? Questão 3. A questão 3, ela vai trabalhar com a situação do texto. Interpretação textual. Aí é o que eu entendi do texto mesmo, tá? Qual é os cuidados que eu tenho que ter aqui? Se eu estou trabalhando com interpretação textual, eu posso colocar. Com interpretação textual, eu tenho que tomar um cuidado grande aqui, pois vai ter que estar no texto essa minha resposta. E ele vai lá, ele me dá 4 alternativas e diz o seguinte: o estudioso do assunto apresenta uma espécie de perfil do jovem brasileiro envolvido em violência, tá? Os jovens que cometem assassinato, tanto quanto os que são assassinados, compõem uma parcela populacional com poucos anos de estudo. Isso aqui é verdade. Foi o que ele me relatou o tempo inteiro dentro do texto. Quanto maior o tempo em permanência na escola, ainda segundo o estudioso, mais se reduz a possibilidade de um jovem ser assassinado ou virar um assassino. Correto. Isso aí foi a tese dele que ele defendeu em todo o texto. O Brasil realiza investimentos em educação. Entretanto, os benefícios pouco alcançam o contingente de população mais pobre e, consequentemente, mais carentes de tais recursos. Ok, isso aí naquela comparação com outros países, a gente viu isso aí. O pesquisador defende que se ofereça um modelo de educação conservador e rígido, a fim de retirar os jovens do caminho das transgressões e crimes. Ele não falou isso, ele não disse isso no texto. Só que em nenhum momento ele falou no texto, ok? Então está incorreto. Então aqui eu vou ver que a resposta certa é somente a 1, a 2 e a 3. A 4 está fora. Então o texto me traz isso aí, é fácil de comparar, ok? Vocês se lembram que lá eu falei para vocês, ó, tá marcado aqui os conectores, tomem cuidado, ele vai cobrar troca de conectores. Dito e feito. Questão 4. As alternativas seguintes trazem proposta de substituição de elementos no texto. Assinale aquela que não pode ser aceita sob pena de prejudicar sintaticamente o segmento que se encontra. Olha só, aqui também o não, aqui está incorreta. Então, eu vou ver, por consequência, consequentemente, posso trocar sem problema. O já que e o pois também posso trocar sem problema. Eles têm a mesma definição. No entanto e contudo, também, que é a diversidade, tá? O além disso e o ademais é soma. Então, sem problema. E o ainda que e apesar, não. Por quê? O ainda que também me dá soma. E o apesar, não, tá? Ele vai me dar... aqui ele funciona... Se eu for trocar apesar, ele me dá um contraste. Então, vai dar problema. Não vai me dar o mesmo sentido. Vai prejudicar sintaticamente o texto, ok? Então, aí está a minha resposta. Então, eu preciso ter ideia das conjunções e como elas funcionam, ok? A próxima questão é uma questão de análise sintática, tá? O que é uma análise sintática? Eu tenho que saber os termos, sujeito,
adjunto, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, ok? O verbo também. Quando eu pego uma questão desse tipo, eu vou direto na análise do texto. Olha o verbo. É um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, ele vai ter um predicativo do sujeito, tá? Mas a primeira coisa que eu procuro aqui, eu sei que é um verbo de ligação, vai ter predicativo do sujeito, mas eu tenho que achar o sujeito. Onde é que está o sujeito? O impulso. Olha aqui o artigo substantivando aqui, ó, o impulso, tá? O que vai acontecer? Aqui está o meu sujeito. Ao crime, aqui, aqui eu vou ter que ver, ele está complementando, né, um nome. Eu vou ter que ver se é um adjunto adnominal ou um complemento nominal. O não, adjunto adverbial de negação. Uma constante na vida do indivíduo, essa parte, uma constante, aqui, seria o meu predicativo do sujeito, porque está se referindo ao impulso, tá? Então, dessa forma, eu já sei bastante coisa aqui. Vamos lá. Ele me dá três opções aqui. O tem, ó, tem sujeito simples e predicativo nominal, e predicado nominal. Ok. Tem o sujeito simples? Sim, o impulso. E o predicado, ele é nominal? Sim. Quando eu tenho verbos de ligação, são predicados nominais, tá? Se o verbo é de ação, são predicados verbais. Tranquilo? Outra, o termo uma constante, tá aqui, é objeto direto. Não, porque eu falei que isso aqui é um predicativo do sujeito, verbo de ligação. Então, essa aqui está errada. O termo ao crime é complemento nominal? Opa, vamos ver. Eu falei para vocês que ao crime ele pode ser tanto complemento nominal como adjunto adnominal, é um complementando o nome. Vamos ver se ele é ativo ou passivo. Como é que funciona isso, professor? Eu vou ver ao crime, tá? Esse termo aqui, ao crime. Vamos lá. Para ele ser complemento nominal, ele tem que ser passivo. Então, o impulso vai ter ação sobre ele. Ele vai ser o tipo dele. É um impulso ao crime. Então, é um tipo de impulso. Então, ele está sendo passivo. Ah, mas e se ele fosse ativo? Tipo, construção do pedreiro. Quem é que fez a construção? O pedreiro. Então, é ativo. Então, ele seria adjunto adnominal. Isso aqui tem aula no canal explicando. Então, aqui, pelo que eu vejo aqui, eu analiso e vejo e chego ao resultado, isso aqui sim é um complemento nominal. Por isso que me dá como resposta certa apenas 1 e 3. Tranquilo? Esses detalhes são importantes na hora da resolução de uma questão. Vocês precisam saber e conseguir o quê? Resolver ela de uma maneira prática e rápida. Vamos para a questão 6. Pessoal, essa questão aqui causa dúvida. Olha só. Assinale a alternativa em que aparecem palavras, todas retiradas do texto, ok? Que tem o mesmo número de letras e de fonemas. Preste atenção, que tem o mesmo número de letras e fonemas. Olha aqui, ó, palavras. Então, eu não tenho que analisar se a palavra vai ter aqui, vai ter, o caso, um exemplo, 5 fonemas e aqui também tem 5 fonemas, ou aqui tem 6 fonemas e aqui tem 6 fonemas. Aqui ele está me pedindo para ver se as palavras têm o mesmo número de letras e de fonemas. Tipo, homicídios. O H, na parte fonética, eu não conto, ela vai perder 1. Pesquisa, o QU aqui, ó, formou dígrafo. Se formou dígrafo, ele vai perder. Tipo aqui, homicídios. Letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 letras e tenho 9 fonemas. Já está fora. Pesquisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Porém, eu tenho 7 fonemas, porque o QU é um dígrafo. Sequer, a mesma coisa, QU dígrafo. Ensino, ó, o EN aqui, ó, um dígrafo vocálico, também já não conta.
Corações. Opa, corações sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras e 8 fonemas. Opa! E técnico? Técnico tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Porém, se vocês forem ver, técnico, aqui eu tenho um I foneticamente colocado. Então, eu vou ter 8 fonemas, não tem a mesma quantidade. Assassinado, ó, assassinado, SS, tá? SS. Forma dígrafo, não tem. Linhas, NH, dígrafo, também não tem. Opa! Probabilidade, tem. São 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 letras e 13 fonemas. Taxa, chá, sh. Tem som de X, então, 4 letras e 4 fonemas. Aqui a resposta certa, letra E. Essa questão causou muita confusão na prova, ok? Porque muita gente achou que técnico estaria correto, corações e técnico, tá? Não, aqui eu tenho um I subentendido, por isso que aumenta, ok? Vamos para a próxima questão. Uma questão que trabalha muito cuidado nessa questão aqui, ó. Ele fala em crase, ok. Ele falou em crase. O verbo destinar determina o emprego do sinal indicativo de crase. Só que se for ver, isso aqui, ó, o A aqui, ó, destinar mais recursos a. Tranquilo. Só que eu tenho que tomar cuidado. Por que que ele fez o indicativo de crase? Por que que o verbo determina o indicativo de crase? É a mesma coisa que o verbo preferir. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Quem destina, destina algo a alguém. Então, o que que acontece? Eles são verbos transitivos diretos e indiretos, são bitransitivos. Então, por isso que ele vai me pedir a preposição a, onde eu vou ter o fenômeno da crase. Preposição mais artigo dá o fenômeno, e aí eu vou ter a utilização de crase. Aí ele diz assim, ó, ignorando qualquer eventual mudança de sentido, qual das seguintes alternativas tornaria obrigatória a mudança dessa estrutura? Bom, eu vou ter que mudar essa estrutura, não posso usar mais o acraseado. Vamos lá. Quem encaminha, encaminha algo, alguém. Então, segue normal. Encaminhou algo, alguém. Vai precisar da preposição. Então, vai formar o fenômeno da crase. Quem concede? Quem concede, concede algo, alguém. Também vai formar o fenômeno da crase. Dá, quem dá algo, alguém. A mesma coisa. Formou o fenômeno. Vai ser necessária a utilização da preposição a. Quem investe? Investe em algo. Opa, se investe em algo, vai ter mudança, vai ter alternativa, tá? E não vai tornar mais obrigatória. Então, vai ter mudança de estrutura. E quem designa? Designa alguém a algo. Então, aí também vai pedir a situação da utilização, tá? Da crase ali. Então, nessas duas situações, poderia ter essa colocação aí. Então, aqui se torna o caso que mudaria a estrutura, seria a letra D, ok? Vinícius, sobre a questão anterior, essa aqui, não tem como anular. Porque é o seguinte, tem a diferença entre letra e fonema. Letra é o que eu estou escrevendo, fonema é o que eu estou falando. Tipo táxi, ele é com X, mas o som dele é de KS, eu vou ter esse aumento, tá? Eu tenho 4 letras, mas vou ter 5 fonemas. A mesma coisa acontece com técnico. Esse C, eu tenho um I, técnico. Então, eu tenho que acrescentar foneticamente, vai aumentar o número de fonemas, ok? Muito bom, perguntas, isso que é interessante. Questão 8, olha só, questão 8, ela vai trabalhar com vírgulas, tá? Ele diz lá, ó, analise o que se afirma sobre o emprego de vírgulas na seguinte frase retirada do texto.
E ele vai dizer, além disso, segundo ele, o que o país faz hoje é oferecer uma escola pública que não motiva, não estimula e não conquista as mentes e os corações dos jovens. Essa questão, sim, Vinícius, eu vejo o caso de anulação. Vocês vão entender por quê. Olha só, ele me dá 3 alternativas e eu vou verificar. As 2 primeiras vírgulas separam termos com valor de adição e conformidade, respectivamente. Além disso, tá, adição. E segundo ele, é conformidade, tá? Então, são termos que são conjunções, eu trago vírgula, ok? Tá certinho. A terceira vírgula, que antecede hoje, aqui eu tenho uma vírgula. Hoje, pode ser retirada da frase sem ocasionar erro gramatical. Ele só quer que eu retire a primeira vírgula, tá? Ele diz a terceira vírgula, que antecede hoje, tá? O que acontece? Vai ficar salvo assim, Eduardo, lá no meu canal no YouTube. Se eu tirar só a terceira vírgula daqui, eu não posso, tá? Porque o hoje, ele é um adjunto adverbial o quê? Curto. Adjuntos adverbiais curtos, eles vêm no final da frase, tá? Então, eu desloquei ele para cá. Aí ele vai ter que vir entre vírgulas, tá? Mas ele fala assim, ó, a terceira vírgula que antecede hoje pode ser retirada da frase sem ocasionar erro gramatical. Mas a quarta vírgula vai permanecer, vai dar erro, entendeu? Porque adjuntos adverbiais curtos, eles podem ou não utilizar vírgula, tá? Se ele me dissesse que ia tirar as 2 vírgulas, a terceira e a quarta, eu conseguiria anular a questão. Só que ele me disse que é só a terceira. Aí ele vai dar problema, ok? Ele não vai estar corretamente empregado. Eu tenho uma vírgula solta aqui que está errada, tá? Entenderam essa jogada aí? Aí a banca me matou por causa dessa situação, que eu tenho uma vírgula ali e essa vírgula estaria isolada. A quinta vírgula, tá? Que é aqui, ó, a última aqui, que antecede o não, separa orações de mesmo valor semântico. Olha só, não motiva, não estimula e não conquista. É o mesmo valor semântico, tá? Porque ele está complementando. Quem oferece, oferece algo a alguém, tá? Mas aqui, ó, oferece uma escola pública que não... Quem é que não motiva? A escola pública. A escola pública não motiva, não estimula e não conquista. São mesmos termos sintáticos, tá? Então, ali vai estar correta. Por causa disso, a banca me deu apenas a 1 e a 3 correta, ok? Questão 9. Pessoal, isso aqui é uma questão de acentuação, que eu já falei para vocês, acento. O que a banca sempre vai me cobrar uma questão dessa, de acentuação, tá? E dessa forma, eu preciso saber as regras de acentuação. E ele diz o seguinte, para complicar ainda mais. Assinale a alternativa em que uma das palavras difere das outras duas, em relação à regra que não determina a acentuação gráfica. A e já, oxítonas, ok? E o tem, acento diferencial. Olha só, eu já mataria aqui, ó, porque ele quer saber que uma das palavras difere das outras duas. Aqui eu já tenho ela. 2 oxítonas e aqui um acento diferencial. Vamos verificar as outras. Doméstica, empíricas e públicas, todas proparoxítonas. Municípios, indivíduo e média, todas paroxítonas terminadas em ditongo. Trajetórias, infância e convívio, paroxítonas terminadas em ditongo. Dólares, rápidos e básica, proparoxítonas. Então, confirma para mim que a letra A. E a nossa última questão de hoje, como eu falei, é uma questão que eu vou trabalhar sinônimos, tá? O que aqui seria mais ver qual é a que não altera o sentido da frase. O país ainda patina. Uma escola pública que não motiva, não estimula e não conquista as mentes e os corações dos jovens. O sentido seria preservado se os termos sublinhados no contexto dado fossem substituídos respectivamente por
Vamos lá, o que é patinar? Patinar é ficar no mesmo lugar, tá? Ou vocês acham patinar? Eu estou o quê? Vacilando, eu estou mantendo. Então, olha só, desliza, tudo bem, tem um sentido próximo, mas conquista seria domina? Não. Conquistar é vencer, tá? Conquistar é encantar, é conseguir aquilo. E aí nós vamos ver, vacila, opa, vacila, patinar, pode ser. Encanta e conquista também. Porque a gente diz assim, conquistou o amor, conquistou a menina, conquistou o menino, então conquistou. Escorrega, poderia ser ter, até ser patinar. Tem um sentido próximo, mas derrota não. Flutua, não é em platinar. Cativa, poderia até estar próximo. Ó, resvala. Resvalar, patinar, o sentido já muda um pouco. Vencer, pode até ser, mas o resvalar aqui não está muito próximo, tá? Então, aqui os que estariam corretamente empregados seria vacilar e conquistar, encantar, tá? Do conquistar seria encantar. Essas aí são as minhas respostas, ok? Pessoal, estou aberto aqui a indagações de vocês, perguntas, tá? Eu acho que ajudou bastante, tira as dúvidas. Vou trabalhar no domingo que vem, nós vamos fazer a prova da SUSEP do ano passado. É uma prova um pouquinho maior, e eu vou fazer aqui mesmo no Facebook, tá? Vacila é mais coloquial, Vinícius, tá? Mas ele está dentro do campo semântico, tá? Do patina, tá? Ele está dentro do campo semântico. Porque se vocês forem ver o sinônimo, tá? Sinônimo quer dizer palavras próximas, não são palavras perfeitas, são palavras próximas que me dão um sentido muito parecido, tá? Por isso que ele causa essa problemática, essa dúvida aí, tá? Pessoal, daí a semana que vem eu vou trazer para vocês essa situação da prova da SUSEP, tá? Uma prova um pouquinho mais longa, tem 20 questões, tá? Calita, é o seguinte, eu coloquei material para vocês, tá? Tem na nuvem, vocês têm as videoaulas, eu vou começar a fazer videoaulas, aulas ao vivo aqui, tá? Pelo Facebook, com as matérias, ok? Para tirar dúvidas e para nós podermos discutirmos aí um pouco sobre as questões. Então, sempre assistam às aulas lá e faça o quê? Tire as dúvidas, tá? O grupo ali está aberto. Gabriel, a crase, muita gente acha assim o bicho. A crase vai depender toda ela do verbo. O verbo que vai me dizer se eu vou utilizar ou não. Então, assim, ó, muito cuidado. Muitos professores, a crase é isso. Pessoal, a crase é em torno do verbo, eu tenho que cuidar. Existem algumas situações, sim, que eu não vou necessitar do verbo, aí eu vou ter que ver aquelas locuções adjetivas femininas, à direita, à esquerda, à frente, mas eu tenho masculinas ao lado, então é só ver essa situação, tá? Mas isso aí eu vou fazer uma aula só de crase para vocês, e aquela questão em si não era aquela coisa assim, era mais ver a transitividade do verbo e como é que ele funciona, tá? Alguma dúvida? Pessoal, se inscrevam no canal, participem, perguntem. Eu estou no grupo ali, posso demorar um pouquinho para responder, mas sempre dou o ok para vocês, tá? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Então, um bom domingo para vocês aí, um bom descanso e até domingo que vem, 10 horas da manhã, que eu vou corrigir a prova da SUSEP, ok? Sem esses percalços daí do YouTube.
tá? Um bom domingo para vocês e um beijo do gordo aí para vocês, tá? Até mais.